Prazer em vida. A escolha é sua, é nossa, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento, entra no seu receptor, na tua vida, no teu coração, o programa Uma Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá, assim, para desfrutarmos das suas promessas, das suas bênçãos. E você que está nos ouvindo através da 97, através do YouTube, através do Facebook, seja bem-vindo mais uma tarde de quarta-feira, né, irmã Cláudia? Todos os irmãos, uma amigos. Semana abençoada que tivemos, né? Uma semana abençoada, Deus tem nos guardado, nos protegido. E espero também que na sua casa, no seu trabalho, seu filho, aonde você estiver neste momento nos ouvindo, que Deus possa também ouvir o teu clamor, as tuas orações e todos os propósitos que você tem diante de Deus. Que ele possa ser executado pelas promessas de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo venha lhe guardar, né? E tenhamos aí uma semana abençoada, um final de semana que a gente tem na metade, né? E daqui um pouco as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, Deus vai protegendo e vai ser sempre até a sua vida. Porque quando nós colocamos na mão de Deus, a resposta é certa e a vitória é certa. Não do jeito que a gente quer, às vezes, mas do jeito que Ele quer. Você não erra, isso não é uma aposta, isso aí é uma fé. E você não erra por você acreditar naquilo que Deus prometeu. Quantas coisas Deus tem prometido? Às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque Deus não... Parece assim que Deus está demorando muito para responder. Parece que está demorando. Porque a gente sempre quer do nosso jeito, né? Acho que a gente já até falou isso. Mas sempre tem alguém ouvindo que não é do teu jeito, é do jeito dele. Não adianta nós se desesperar. Porque o que está acontecendo? Porque eu não tenho vitória. Tem que ver se a vitória não está vindo é porque Deus não está te dando, porque tu não... Ou é porque tu está fazendo errado? Será que o erro não está em ti? Ou já recebeu e não percebe? Ou recebeu e não percebe, ou a pessoa está levando uma vida de qualquer maneira, só quer a vitória, mas... Irmão, todas as promessas... Só quer a vitória, mas não quer obedecer a Deus, né? Todas as não quer andar na promessas linha, Deus, não quer fazer o que Deus manda. Que Deus faz, Deus cumpre. O homem, ele engana, o homem, ele promete, depois que não deu,
quem sabe agora não vai dar, mas daqui a um pouco vai dar certo, daí eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Então, e a Bíblia é bem clara, né? Melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E às vezes a pessoa promete, mas a intenção, ela não vai cumprir. Ela sabe que não vai cumprir. E Deus conhece o teu coração, Ele sabe que tu não vai cumprir. Tu tá só dizendo assim, que tu só promete e diz que vai fazer para enganar a família, enganar as pessoas, mas no teu coração tu mesmo sabe que não vai cumprir o que tu prometeu. Então não adianta tu querer que Deus te faça o que tu quer, se tu já tá sabendo que tu não vai, nem tu sabe, até tu sabe que tu não vai cumprir. E daí, que é fácil fazer promessa, né? E daí quem é o culpado? É igual o filho quando apanha. Mãe, não bate, eu prometo que eu não vou fazer mais. Mas daqui a uns dias ele já esqueceu e tá fazendo novamente arte. Um dia, uma hora assim. Depende a pancada que a mãe dá, ele leva uns dias pra esquecer, né? Que hoje já não dá mais, né, mãe? Hoje já não tem mais, né? Hoje... É que as mães hoje em dia já não batem como antes, né? Antes quando a mãe olhava pra cara da gente, a gente já corria, que sabia que ia vir chinelo, ia vir um rabicho de ferro, que ela jogava e batia bem na cabeça. Como é que ele chama aquilo ali? Aquele bichinho que eles procuravam antes ali, como é que era? Não sei. É uma coisinha que ele procurava, ele dizia assim, ó, lá em casa nós tinha um monte disso aí. E Pokémon, tinha um monte de Pokémon, era rabicho, era sandália, sapato. Antigamente as mães jogavam o que tinha na mão, né? E nós que saísse da frente. E ninguém morria, né? Não, eu não morri. Eu apanhei bastante assim, mas não morri. Interessante que o pai batia, ele sabia porque estava batendo e a gente não sabia porque estava apanhando. Sabia, né? Nós só se fazia de... porque ele fazia tanta arte que nem sabia das coisas. Vamos lá ouvir o hino. Porque antigamente nós vivíamos na rua brincando. Sim. Hoje em dia as crianças ficam no celular. Hoje tá tudo assim. No aquele joguinho que eles têm, não sei como é que se chama, eles têm um joguinho no computador lá. É verdade. Eles vivem ali, eles não têm infância. O Fernando foi ter infância, começou a saber o que era a infância quando nós nos convertemos, tiramos a televisão. E aí ele começou a brincar na rua, subir em árvore, aí começou a quebrar braço, quebrar dedo. Quebrar dedo, tudo ele fazia. Mas ele estava vivendo a infância dele. Vivia, depois veio o neto dentro de um apartamento trancado, não pegava nem sol, branquinho. Aí vinha pra ali, a Cláudia fazia biloquê pra ele, aí ele ficava comigo, brincava com flechinha, tudo, se divertia, porque é uma coisa diferente. E hoje teu filho fica dentro de casa, dentro da televisão, para com isso, tira essa televisão. E nós nem sabemos o que eles estão vendo, né? Não sabe nem escrever, já estão colocando já um tablet, já estão colocando tudo para ver filmezinho. Principalmente na televisão, na igreja. As mães não querem se incomodar com os filhos, jogam um celular na mão dos filhos. E de vez em quando elas dão uma espiadinha para ver o que é que o filho tá. O brinquedinho do filho fica olhando o brinquedinho e rindo. Meu filho aí só se acalma com o celular. Aí tu perde a bênção porque tu tá mais prestando atenção no teu filho e tu perde de receber a tua bênção. Meu filho só fica calmo quando eu dei o celular, sabe o que é, mano? Porque aí tem um monte de demônio naquele celular ali. Aí ele se diverte com aquilo ali, é bichinho com aspa, bichinho, meu Deus do céu. Mas você ainda tem tempo de melhorar. Pega o teu filho, leva para a beira de uma lagoa, leva para a beira de uma praia, manda ele fazer castelinho, fazer buraquinho, manda ele se enterrar dentro dela ali, daqui a pouco você tira ele. E é assim. Assim ele vive, assim ele vai contar história. Porque o celular ele não vai ter história nenhuma para contar para os amiguinhos dele quando é. O que é que tu fez quando era criança? Não sei. Porque tudo foi inovado. O celular já não é mais aquele. O meu primeiro celular que eu tinha era um Motorola, aquele era um tijolo, né? Era um tijolo. Então hoje já você conversa, falar com a pessoa com o celular na palma da mão e pronto. Vamos ouvir o hino? Pastor? Vamos ouvir o hino para os nossos irmãos, amigos que estão nos ouvindo através do Facebook e também da Vertical. Carlos Oliveira, A Igreja que Chora. Igreja que louva o nome do Senhor, igreja que adora o seu Criador, é uma igreja forte, cheia de fervor.
Senhor, igreja que luta contra o tentador. Enquanto viver neste mundo de horror, vive aos pés de Cristo, só dizendo assim: pode vir, pode vir, pode vir. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que ora, espera no Senhor, mantém sempre firme, sem nenhum temor. Está sobre a rocha, Cristo é o construtor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Se és um crente fraco, forte vai sair. O poder de Deus está descendo aqui. Passarás dizer a Deus pedindo assim: pode vir, pode vir, pode vir. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que chora nos pés do Senhor, a vitória é certa, Cristo é o vencedor. Todo nosso anseio sobre a cruz levou. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que choram, porque muito breve serão consolados. A igreja que chora pede a Deus assim: pode vir, pode vir, pode vir. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, breve vai embora. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Amados irmãos, estamos de volta. Quero mandar um abraço, irmã Cláudia, ali estivemos esse final de semana ali em Imbituba, ali junto com o pastor Márcio Denner, a sua esposa, também o pastor Natanael, um abraço pastor Natanael Melo, ali de Imbituba, presidente. Também o irmão Paulo. Irmão Paulo 7. Irmão Paulo, Deus abençoe o irmão Paulo, também a família dele que estava tudo ali no culto, ali o culto de missão, onde Deus falou de uma forma que Deus sempre conhecia. Quando o povo de Deus se reúne para ouvir a voz de Deus, Deus fala, irmão. Quando você não quiser ouvir, Deus fala da mesma forma. Você sabia? Que quando você não quer ouvir, Deus fala, e quando você quer ouvir, Deus fala. Porque quando você não quer ouvir, Deus fala para te divertir. E quando você quer ouvir, Deus fala para te confortar. Então, um abraço a todos os irmãos ali de Imbituba, ali da Divinéia, onde estivemos ali sábado à noite, ali num grande culto
de missões ali. Então, um abraço a todos os irmãos que ali contribuem, aqueles que fazem a missão. Deus vai fazer você prosperar enquanto. E amanhã começa já também o grande trabalho de missões aqui também na igreja sede de Criciúma, né? Onde estará pregando ali, os irmãos estão pregando, não tem aqui a tabelinha. Quem está cantando é a dupla do Cláudia Louvor, né? Louvor, também tem esqueci o nome dele. Canção e Louvor. Canção e Louvor, olha. E temos também, vai estar também o outro, o nome do outro? Alisson Santos. Alisson Santos. Eu vi um monte de vezes, mas eu não gravo. Como não é... Não marcou, não... Não marquei, porque não é nosso... Não marcou, esqueceu. Vamos pro quadro O que eu penso sobre isso. E é o meu dever proclamar a verdade. O que eu penso sobre isso, no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas, no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, eu quero trazer neste quadro o que eu penso sobre isso. Marcos capítulo 1, no versículo 40. Marcos capítulo 1, livro de São Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-lhe de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, ouvindo e movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: eu quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém. Porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe ser vida e testemunho. Amados, muitas vezes a gente prega a mensagem da palavra de Deus, a gente tem que pregar, essa é a mensagem. E nós vimos aqui, um homem chega perto de Jesus, leproso. Aí Jesus cura esse leproso. Eu quero você limpo, não te quero aqui sujo, imundo, com doença, com lepra. E a Bíblia diz que Jesus tocou nesse homem, e logo ele ficou limpo. Em seguida, ele ficou limpo. Mas Jesus faz uma recomendação para este homem que às vezes nós ficamos pensando como é que Jesus fazia isso, mas tem um sentido. Faz sentido que Jesus fez assim, ó, não conta isso para ninguém. Só que apresenta ali o sacerdote e leva a oferta, o sacrifício. Então eu fico entendendo, tem pessoas, irmãos, que querem fazem tão mínimo, tão pouco, e querem que os outros o exaltem, e Jesus não veio para isso. Jesus não veio para isso. E a Bíblia diz aqui, em São Marcos também, no capítulo 7, no versículo 36, que trouxeram também um homem que ele era surdo e gago. E trouxeram-o para Jesus. E Jesus tocou neste homem e disse para ele: olha, tu já estás curado, tu já estás limpo, tu já estás bom, mas só que é o seguinte, vai, mas também não conta para ninguém. Pastor, por que Jesus fazia isso? Não conta para ninguém. Está aqui no 7, no versículo 31. E ele, sair do seu território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogava-lhe que impusesse a mão sobre ele, e tirando a parte entre a multidão, pôs o dedo no ouvido e, cuspindo, tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isso é, abre. E logo
se abriram os seus ouvidos, a língua, ela voltou ao normal, falava perfeitamente, mas Jesus ordenou, versículo 36, que a ninguém dissesse, mas quanto mais o proibia, mais ele divulgava. É que tinha muita gente. E aí vê no livro de Marcos, quando Jesus ele expulsa o demônio daquele homem que estava no cemitério, que estava ali comendo carne de defunto, vivia nu, gritando pelos montes, a sua casa era a sepultura, e Jesus passa, e quando Jesus chega ali naquele lugar, Jesus cura esse homem, e esse homem queria seguir Jesus, e Jesus disse para ele: vai para a tua casa e diz quão grandes coisas o Senhor te fez. Dá para entender que para um Jesus disse: não fala nada, para o outro Jesus também disse: olha, não conta para ninguém. É como se Jesus dissesse: eu não quero tumulto, eu não quero vitrine, eu não quero movimento sem interesse dos céus. Eu vim, não sou nenhum político, eu não quero fazer nenhuma política, eu vim para mostrar e salvar aquele que estava perdido. Por isso que se Jesus começasse a dizer assim: não, vai lá e mostra, vai lá e fala, e Jesus não conseguiria andar mais ali na Galileia, em Jerusalém, em Betsaida, em lugar nenhum, porque aonde Jesus ia, os milagres que ele fazia, e mesmo que ele dissesse: não fala para ninguém, como você não pode testemunhar de um amor tão grande e uma coisa tão enorme que acontece na vida das pessoas? A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 5, que andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, nos sepulcros, ferindo-se com pedra. Mas quando Jesus chega perto dele, o demônio se ajoelha perto de Jesus e diz: o que eu tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que você está dizendo hoje para Jesus? E a única coisa que Jesus para aquele homem diz: sai dele. Aí os demônios perguntaram para Jesus: nós saímos daqui, mas podemos entrar para os porcos? Jesus disse: então vai. Entraram para os porcos morreram. Nem os porcos aceitaram os demônios que estavam sobre aquele homem. Se precipitaram e morreram todos. E ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não. É uma coisa diferente aqui que eu vejo. Que um Jesus disse: não fala para ninguém, mas esse aqui Jesus disse: vai, volta para tua família, para os teus filhos, e diz para ele quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Aí você pensa que aquele homem consegue ir para casa pela gratidão, pelas coisas que Deus tem feito na vida dele? E no versículo 15 diz: foram ter com Jesus e viram o endemoniado que estivera na região assentado, vestido de perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto contaram-lhe o que acontecera, que o demoniado e os porcos foram, os demônios foram para os porcos e mataram todos os porcos. E no versículo que Jesus disse, aqui, versículo 19, Jesus, porém, não permitiu e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia. Olha só, anuncia quão grandes coisas fez, teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus fizera. Ele não consegue. Quando Deus faz transformação da vida do homem, ele transforma tudo, ele transforma o pensamento, transforma o coração, transforma até os teus sentimentos, porque é mudado.
é transformado. E a transformação que Jesus faz, meus amados irmãos, só você pode ser testemunha. Por isso Jesus não queria que viesse tanta gente, porque tinha tanta gente com problema, como hoje no século 21, tanta gente atormentado, tanta gente com problema seríssimo, que só se lembram de Jesus quando estão na ânsia da morte. Chama um pastor para orar por mim, chama um padre, chama um religioso para orar porque eu preciso. Tem pessoas que não conseguem nem morrer porque precisa de conserto. Tem pessoas que não conseguem morrer porque ele tem que ter esse toque de Jesus na vida dele. Aleluia. Há muitos anos atrás nós vimos pessoas que estavam morrendo e estavam gritando: me tira daqui, eu não suporto esse lugar. Ainda não tinha desencarnado, como se diz, ainda estava aqui, mas a alma já estava penando. Jesus disse para esse gago: não fala para ninguém. Diz para o leproso: não fala para ninguém. Mas ele diz para este homem: vai para a tua casa e testemunha daquilo que Deus tem feito na tua vida. Agora eu faço uma pergunta para você, meu amado irmão. Qual é a testemunha e qual é o testemunho que você tem para contar para o Senhor, para os seus, para a igreja, para o teu irmão, para o teu amigo? O que é que você tem de testemunha? Ou você só tem derrota? Ou você só reclama? Ou você só diz: não é comigo? Ou você diz: não é o meu momento, não é o meu tempo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui nessa rádio aqui, já ficamos 8 anos, já vai fazer mais um ano agora que estamos aqui, está indo para 9 anos. E tantas coisas acontecem, tantas maravilhas nós vimos Deus operar através de uma mensagem, de uma palavra, porque às vezes você não mastiga, não se alimenta dessa palavra, mas ela tem um endereço certo para alguém que precisa ouvir esta palavra. Jesus dizia: olha, tu estás curado, tu estás limpo da lepra, a tua voz voltou, o teu ouvido foi aberto, o demônio saiu do teu corpo. Mas não conta para ninguém. Eu não quero holofote. Eu quero salvação. Eu não quero fazer um comício. Eu quero que vocês aceitem o milagre. Eu quero que despertar em vocês a fé. Eu quero despertar em vocês alguma coisa que não seja desta terra. Aleluia. E esse homem foi e começou a anunciar, porque Jesus autorizou: vai e fala, vai para a tua casa, vai para os teus. Esse homem estava ali toda a vida dele dentro do cemitério. Qual era o esporte desse homem? Quebrar corrente, irmão. Alimentação, carne de defunto. Qual era o motivo que esse homem tinha, irmão? Tinha todo o motivo da vida para sair, para anunciar, para dizer quão bom Jesus fez na vida dele. E muitas vezes você reclama, não por aquilo que você não tem. Você reclama até aquilo que você tem. E você não é grato pelo que recebeu. Você é ingrato por aquilo que ainda você pediu e não recebeu. Muitas vezes nós temos que verificar, olhar o que você tinha, o que você tem, como era a sua família antes de aceitar Jesus e a sua família depois de aceitar Jesus. Esse homem dobra o joelho, não foi ele que dobrou o joelho. Os próprios demônios que estavam nele dobraram o joelho. E disseram: que eu tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Não, porque veio nos atormentar. Olha só. Jesus quer fazer um milagre na tua casa, no teu matrimônio, nos teus filhos,
no teu trabalho, o devorador que está na tua casa. Nada dá certo. Todos os teus sonhos, parece que você sonha, vai dar tudo certo e depois desvanece, cai por terra e você fica angustiado e já não acredita em mais nada. Porque você é imediatista, quer que seja imediato. Aguarda no Senhor. Esse homem, trouxeram ele, o leproso, aparece diante de Jesus. Se tu pode, se tu queres, poder tu tem, mas se tu queres, tu pode limpar-me. Aleluia. O que você tem? No que você é grato? Jesus disse para esse homem, não conta para ninguém. Não conta nada. Somente vai lá no sacerdote e diz para ele, olha. E depois o que ele vai dizer para esse homem? Jesus vai na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Era motivo de todos se levantarem da cidade e encontrar Jesus. E é o que eles faziam, imagina, se aparecesse mais, eles divulgassem mais, e Jesus pedia, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Deus abençoe, é o que eu penso sobre isso. Fala, meu Cláudio. Falando em milagres, eu lembrei que há uns anos atrás eu fui visitar uma pessoa no hospital. Ele estava com, acho que era câncer no... Era um câncer. E aí eu disse assim, quando eu cheguei lá, ele disse assim, ó... Ah, eu sei até quem é. Ora por mim, que se Jesus me curar, eu vou ficar crente. Eu disse, a gente vai orar, não precisa você oferecer. Não, mas eu quero. Mas eu vou orar, você não precisa... Não precisa prometer. Não precisa prometer. Ele disse, não, mas eu prometo, tá? Quando chegou na igreja, eu falei, pedi oração pros irmãos, né? E a igreja se levantou em mãos dadas. Em 2 dias o homem estava curado. Foi embora. E eu, como eu morava longe, eu não ia lá, não tinha o costume de ir lá visitar ele, tá? Passou. Quando eu soube, ele já tinha morrido. Por quê? Ele fez o voto. Ele não fez o voto para mim, porque não precisava nem ter feito. Ele fez o voto para Jesus. E quando você faz para Jesus, nós temos que cumprir. Porque Deus não é homem para mentir, também ele não é homem para ficar de brincadeira. Eu prometo e depois eu volto atrás. Não. Se você não tem certeza, não prometa. E diz que daí ele voltou embora. Ele tinha o costume de sair na sexta-feira e voltar só no domingo. E a mulher permitia, aceitava, e ele foi vivendo esta vida. A doença voltou. Voltou e quando eu soube, ele foi pro hospital e ele só gritava assim, ó. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Me tira daqui. E ele morreu, partiu, porque ele fez um voto e não cumpriu. E aí ele pediu socorro, mas pediu para quem não podia ajudar ele. Quem ele prometeu que ia ajudar, ele não quis ouvir. Amados irmãos, não prometa, mas aceita. E se você prometer, cumpra. É que a irmã Cláudia falou. Eu não quis comentar porque se a gente conhece e sabe a história, nós sabemos, quem está nos ouvindo não sabe. Mas ele se prontificou a aceitar. Por quê? Porque ele estava na situação... Porque às vezes as pessoas dizem, porque os crentes vão lá e obrigam. Não, a gente não obriga. Fico forçando. Eu ainda disse para ele bem sincero, não precisa você prometer, eu vou orar. Não, mas eu quero prometer. Eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar. E geralmente quando diz, os crentes vão lá e obrigam, ficam pressionando as pessoas. Ninguém é pressionado a nada, todo mundo é livre. Agora, se você promete, aí você não prometeu para o homem, você prometeu foi para Deus. Você tem que saber que você não está falando com o homem, e nem o presidente, nem ninguém. Você está falando com o dono da vida. E você brincou com o dono da vida. E Deus, ele é tremendo. Você fala, você cumpre. É o que nós temos que fazer. Mais algum comentário, irmã Glória? Não, só que eu tenho que falar um pouquinho menos, porque o médico disse que a minha voz está assim, porque eu estou falando muito. Tá com a voz cansada. Vamos ouvir um hino, então. Então tá. Marco Aurélio, sonda-me.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas
Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48 3433 4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Amados irmãos, retornamos com o programa Voz do Deserto. Queremos abraço a todos os irmãos ali da igreja sede Criciúma, os irmãos de Içara, nossos irmãos de Maracajá, os irmãos ali também de Araranguá, pastor Paulo César, irmã Cirlei, que Deus abençoe. Estamos orando pela recuperação da serva de Deus, também a família ali do pastor Paulo César. Que Deus abençoe. Muitas vezes nós passamos por provações, passamos por luta, mas nós nunca devemos esquecer que Deus, Ele é soberano em tudo e em todos. Deus abençoe ali pastor Paulo César da Silva, ali de Araranguá. Também ao nosso pastor presidente aqui, pastor Roberto Vale, pastor Luciano das Missões, que nós também fizemos parte das missões, e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Um abraço também ao meu cunhado também, o Luiz Carlos Marcelino, que deve estar por aqui também, apareceu ele ali, também o da Jussara ali, o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo, a paz do Senhor, grande abraço. A irmã Marley Monteiro, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Na escuta em Jacinto Machado. E o irmão aqui também ligou para nós agora, o irmão Severino da Içara. Aquele irmão que eu encontrei, conversei com ele. Ah, tá. Eles que para nós continuar assim, que o programa é benção, que é mais palavra que... Porque hinos e bate-papo e propaganda tem um monte, né? E nós temos também, quando subir para a glória, ali vai ser hino, vai ser louvor, vai ser graça, vai ser bondade. Esses tempos eu vi no Face, eu acho, no YouTube, uma pessoa dizendo assim, ó, eu não quero ir pro céu, ela vai ser só aleluia, glória a Deus, vestido de anjinho, né? Sem graça. Se tu não sabe o que é o inferno, tu tá falando bobagem, rapaz. Tu não tá pensando que o inferno é... Lá eles, quando diz aquilo... Ele acha que no inferno, eu acho que muita gente pensa assim, no inferno vai ser, não é tudo isso, não é muito mais do que isso. É sofrimento direto, não tem... O fogo não se apaga. Você dá uma queimadinha no dedo, você já... Imagina o fogo, aquele fogo que é quantas vezes mais quente. Tu imagina só o fogo, o corpo inteiro. É? Que a chama será eternamente ardente. E você não tem como sair. Tem aquela passagem na Bíblia do rico e o Lázaro. Ele gritava, pede para Lázaro molhar o dedo na água e molhar a minha língua, que é onde eu estou aqui, estou sendo atormentado. E esse tempo eu falei com uma pessoa, ele me perguntou sobre isso e questionou. Daí ele assim, será que aquilo ali é verdade? Aquilo ali é uma parábola. E se Jesus falou essa parábola porque é verdade. Porque quando tu está com sede, meu amigo, um pingo de água na tua língua... Isso significa que a pessoa não vai ficar sem saber que está sentindo a dor, ela vai sentir a dor. Vai fazer muita diferença uma gota d'água na tua boca. Só para te saber como ali as coisas... Tem pessoas que brincam com a salvação, muitas pessoas que brincam. Hoje eu vou aceitar Jesus quando eu estiver melhor, mais velho. Eu vou aceitar Jesus quando eu estiver melhor de vida. Eu vou aceitar Jesus porque crente para mim não dá. Ou quando tá ruim, quando melhora... Aí quando ele tá na pior, aí eu quero dizer, ele se joga de corpo e alma. E daí, será que o coração dele tá quebrantado o suficiente para ele aceitar Jesus e para ele renovar os seus votos, renovar a sua vida? Será que ele está bem com Deus? A Bíblia diz, uma passagem da Bíblia que diz que Esaú
ele se rasgou, pranteou, chorou, gritou, e Deus não encontrou arrependimento no coração dele. Tu imagina, irmãos, a pessoa querer fazer de conta como... Não tem condições. Vamos por uma palavra, irmão Edmilson. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 37 e 38. É momento da palavra. Livro de São João, no capítulo 3, versículo 1, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei coisas terrestres, não creste, como creis se eu falar das coisas celestiais? Amados, este homem Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Ele foi conversar com Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas chegou um momento que despertou no coração de Nicodemos. Ele, um professor eloquente, conhecedor, estudado. Ele vai conversar com Jesus. E ele disse: Senhor, o que estás fazendo? Os milagres que tu faz, ninguém consegue fazer se Deus não estiver com ele. Como é que... E Jesus responde: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, muitas vezes nós fizemos o nosso particular. Muitas vezes nós temos a nossa vida diferente de todas. Nicodemos era um homem que ele era estudado, mas despertou no coração dele e na vida dele a vontade de conhecer Jesus de perto. E eu digo para você, neste momento aonde você está, e talvez você já conhece Jesus, ele já fez milagre na tua vida, você sabe a importância da salvação e você está distanciado. Este homem queria conhecer Jesus, ele foi ter até Jesus, Jesus conversa com ele e disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Ele disse aqui: não pode ver o reino. Disse Nicodemos, um professor, irmão, um estudioso: como pode nascer de novo um homem entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus olha para ele: não. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Acima no versículo 3 nós vimos: não pode ver. No versículo 5 ele diz: não pode entrar.
não pode ver e não pode entrar. Entenda que se nós não nascermos da água e do Espírito, o que é que Jesus quer dizer? Aceita, te batiza novamente para o perdão dos teus pecados. João Batista estava no Jordão e foi batizado. Jesus, 100% homem, 100% Deus, foi ter com João. E quando ele chega perto de João, João diz: eu que deveria ser batizado por ti, porque eu não sou digno de desatar a tua sandália. Jesus disse: me batiza, porque para isso vim e tem que se cumprir. E Nicodemo chega para Jesus, conversa com Jesus, Jesus faz o maior diálogo, abre o coração para Nicodemo. E Nicodemo respondeu, ele disse: como pode ser isso? E Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel, tu és conhecedor de todas as coisas, e tu não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dissemos e que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Eu vos falei coisas da terra, eu não falei nada do céu contigo até agora. Aleluia. Imagina você começar a falar contigo, Nicodemos. Tu é um professor, tu é um mestre aqui em Israel, e tu não entende nada disso. Ora, ninguém subiu aos céus senão os que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É isso que eu quero dizer para ti, Nicodemos. Não é somente a tua sabedoria terrena, não é somente aquilo que tu sabe aqui, que tu tem que entender, que tu tens que aceitar a água, o batismo e o Espírito para fazer parte, para poder entrar no céu. Porque do jeito que tu está, tu não pode ver. E se tu não fizer, tu não vai entrar. Porque a porta para o céu, ela é estreita. E nós queremos orar nesta hora. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, rogo, Deus, neste momento, as tuas bênçãos sobre a vida ali da irmã Cirlei, pastor Paulo César. Rogo tuas bênçãos sobre a vida do pastor Evoir de Sá, a irmã Marta. Deus, levanta este homem e esta mulher. Aqueles que estão nos ouvindo neste momento, Deus, que o teu Espírito Santo venha clarear a mente, como ali falaste com Nicodemos, Senhor, nesta passagem a qual foi lida. Um homem que conhecia tudo, mas não conhecia os céus. Conhecia talvez até o céu pela parte de fora, mas no interior faltava muita coisa. Muitas vezes em nossas vidas, Senhor, precisamos ter experiência contigo. Tu tens que falar conosco, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, por mais obscuro que seja, Senhor, para entendermos. Tu te revela a cada momento. Pai, visita aqueles lares. Visita, Senhor, os teus filhos, Senhor Deus, que estão ouvindo neste momento. Derrama do teu Espírito sobre essas vidas. Guarda-nos, Senhor, ainda na continuação desta semana. A próxima programação que está chegando é essa emissora. Abençoa, Deus, os teus filhos, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa empresa, abençoa nossos filhos, os nossos funcionários. Em nome de Jesus, Pai. Achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim.
deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus. Amados irmãos, já estamos indo embora, né, irmã Cláudia? Eu quero só deixar uma notinha aqui, se tiver precisamos de um ou dois funcionários, ajudante de mecânico ou mecânico para empilhadeiras, ou ajudante de mecânico de automóvel. Então, de alguma mecânica, né? Que trabalha com a mecânica, nós precisamos ali, você dá uma ligadinha ali, aqui para a rádio, aqui, fala com o irmão Edmilson aqui, que tá tudo na mão. Tá bom, querido? Deus abençoe e até na quarta-feira que vem. Amém. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa, é nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã